Olá, eu sou a Ju, eu ensino a costurar e fazer modelagem. Me pediram para ensinar como fazer um zíper, então eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui uma jaquetinha escolar, ela vai um cordão aqui embaixo, então é necessário deixar um espacinho aqui aberto para passar o cordão aqui. Esse modelo dá para fazer em corta-vento, dá para fazer em jaquetinha aberta. Tem bastante modelo de roupa manga longa que você consegue usar esse jeito de colocar o zíper. Nesse caso ali, eu coloco o zíper primeiramente. Então, como ele tem aquela parte aberta embaixo que precisa deixar para botar o cordão, eu vou fazer uma medidinha aqui, tipo de 4 centímetros, para deixar 2 centímetros aberto. Eu vou fazer o pique, que é onde eu vou iniciar o meu zíper. Vou começar desse lado, que é de baixo para cima, fica melhor para controlar ele. Eu inicio aqui e deixo aqueles 4 centímetros sobrando para baixo, para depois fazer a parte para deixar abertinha pro cordão. Aqui em cima eu já trago ele assim, coloco ali e deixo ele bem retinho, porém não tão esticado, porque depois não pode ficar aquela frente baloada. Então a gente já faz de um jeito que fica lisinho a frente, porém não baloada, não pode ser esticado. A peça não pode ser muito esticada, ela tem que ficar meio que de acordo com o zíper. Coloquei um lado. Agora eu vou lá do outro lado e começo de cima para baixo. Como um lado já tá pregado, então o outro já fica mais fácil. Eu coloco aqui rentezinho com o outro lado, ó, o zíper, rentezinho com o outro lado que eu já coloquei, para depois ficar bem certinho, porque tem aquela parte do capuz que não pode ficar um lado mais para cima e outro mais para baixo. Aí eu dei um comecinho aqui no início, aqui no zíper, e deixo a peça presa. Então aqui eu já venho no meu pique que eu fiz lá no início, que eu tenho que deixar sobrar aquela partezinha pro cordão. Eu sempre coloco o zíper para cima porque tem máquinas que ela empurra, aí se eu colocar a peça para cima eu não vou conseguir colocar, ela vai empurrar a malha, então eu não vou conseguir deixar ele certinho com o outro lado. Ele fica assim. Agora a gente ele vai para a parte da lapela. A lapela eu já deixo prontinha, né, com o lado maior aqui que vai virado para peça, já fica limpinha na over. E o outro lado, que é no zíper, eu deixo sem limpar, porque vai ficar pro lado de dentro, então não é necessário fazer a limpeza. Só que o outro lado sim. Eu coloco a lapela com a peça, o lado direito, ó, direito para cima. E o lado direito da lapela também para cima. Porque agora eu vou virar pro outro lado. Pro outro lado ali, ó. Como eu tenho que deixar aqueles 2 centímetros, eu faço isso aqui, ó. Para esse lado aqui, esse aqui embaixo fica aberto para passar o cordão que eu falei para vocês lá no início. Aí eu deixo a parte da lapela para baixo, porque fica melhor de controlar fazendo com a parte do zíper para cima. Então a parte que já tá pregada vai para cima e a parte de baixo da lapela eu deixo para baixo. Eu venho aqui em cima, né, ó. Já tem ali, é só levar a lapela até em cima, tem que ficar tudo rente aqui em cima, tudo igual. Só venho fechando assim, né, que daí depois é só virar e esse lado do zíper já tá pregado. Ó, venho até aqui em cima e finalizo. Um lado do zíper já tá pregado, agora eu vou lá pro outro lado, abro aqui, né, agora eu venho aqui no outro lado, coloco o outro lado da lapela. Também já tá limpinha na over, né. Aí eu coloco o lado liso, que vai pro lado do zíper, e o lado da over, que vai pro lado de dentro da peça. Faço a costurinha aqui, né, pra prender. Viro ele pro outro lado de trás, deixando sobrar aqui. Só que agora eu vou começar lá de cima pra baixo, porque como eu falei pra vocês, a parte do zíper é melhor por cima, porque a parte que estica sempre é melhor deixar para baixo, que tem mais o controle da peça e não fica enrugada depois. Dei o comecinho lá para a peça ficar presa, aí eu venho aqui e ajeito ali, ó, para ficar igual o outro lado. Aqui a costurinha no pique eu boto ali, que é o final do zíper também, ó, para ele ficar abertinho aqui embaixo para colocar o cordão. Não esquece essa parte, esse vai o cordão embaixo. Ó, aí vem fechando, sempre encostadinho o pé aqui, o calcador na parte do zíper, para ele ficar o mais pequenininho possível. Deve ser usado o calcador de zíper, né? Só que nessa peça aqui não é necessário, então quando não é necessário,
é melhor e mais rápido tu fazer com esse calcador aqui, que é o de Teflon, né? E não fica incomodando na peça. Coloquei ali o outro lado, né? Embaixo ele ficou assim, ó, sobrando essas duas partezinhas, que é onde vai o cordão, conforme eu já falei pra vocês. Eu vou virar a peça do direito pra tu ver como ficou bonitinho. Ela fica assim. A Jusce, mas é muito difícil de fazer. Oremos, né? Se você prestar atenção, você vai ver que não é tão difícil assim. Brincadeira. Não é tão difícil, né? Ó, colocar um zíper, não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Olha só como ficou bonitinho. Aí agora vem aquela parte, né? Coloca o capuz aqui e vem aquela parte do pespontinho que dá aquele acabamento legal na peça e fica bem bonitinho, né? Espero que gostaram.